Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Somos a igreja bem nenhumas. Nós estamos agora numa série, né? A série sobre Éfeso, a igreja de Éfeso. Nós vimos na primeira ministração, domingo passado, a respeito do propósito da igreja. Qual era o propósito da igreja? E hoje nós vamos caminhar do capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Do capítulo 3, do versículo 14 ao 21, onde nós vamos expor sobre a plenitude de Deus para a igreja. Tá? Então nós vamos estar falando hoje sobre a plenitude da igreja. Queridos, nós precisamos entender, antes de entrar na palavra, que todas as coisas são espirituais. Tudo, antes de existir, já existiu no mundo espiritual. Já se concretizou no mundo espiritual. E a nossa oração, não só da nossa igreja, mas a oração da igreja brasileira, em favor, né, dessa pandemia, em favor no sentido de acabar com ela. E hoje nós tivemos uma boa notícia. Já tem a vacina, está liberada a vacina. Nós temos 2 vacinas liberadas. Agora, não é porque tem 2 vacinas liberadas que nós podemos baixar a guarda. A doença, ela existe. Ela existe, ela é real. No entanto, nós também não podemos deixar que ela nos aprisione, nos coloque medo. Nós temos que ter o equilíbrio. O equilíbrio. Tá? Então, você que às vezes pensou em não tomar a vacina, eu digo a você, tome. Porque quando eu puder, eu vou tomar. Pastor, se eu virar jacaré, você vem para o culto, mesma coisa, não tem problema. A gente arruma um lugarzinho para você aqui se você virar jacaré, mas você não vai virar não. Tá? Pode vir, pode tomar a vacina. Esses dias fazia não sei quanto tempo, foi ano passado, não. Que dia que eu tomou a vacina da gripe? Foi em agosto. Já tinha passado a campanha de vacinação da gripe. Já tinha passado. Aí lá em Itaberaí ainda tinha algumas doses e eles estavam vacinando qualquer um que quisesse. Porque se você for num posto, se você for pagar essa vacina da gripe, ela é R$120, R$80, depende do lugar. Pastor, mas o senhor tomou fora da hora, uai, porque a campanha é em março para evitar a gripe nesse período de agosto. Mas, querido, olha só, a imunização, ela não serve apenas para o vírus em si. Ela ajuda a combater até a pneumonia que pode vir por aquele vírus. Então, você precisa confiar naquilo que os nossos governantes estão falando, que a saúde está dizendo. Seria muita omissão ou negligência nossa não orientar a igreja como se portar diante de tanta desinformação ou de tanta informação que acaba desinformando. Então, aguarde, vai chegar a hora de todos vacinarem. É importante você vacinar, tá? É importante. Pastor, eu não peguei, não vou vacinar. Você pode ser como eu. Teve 10 pessoas junto comigo na minha casa que pegou. Eu não. O único deles que não pegou. Até hoje. Agora, não é por isso que eu não vou me vacinar. Por quê? Porque eu posso estar com eles levando a doença para os outros.
Eu posso ser aquele agente que contamina as outras pessoas. E eu não quero ter a vida de alguém na minha conta, quando eu chegar no céu, por uma negligência minha. Amém? Então fica aqui o alerta, desde já, né? Quando sair, te chamar, ó, já está vacinando, é para vir você agora. Vai lá e vacina. Pastor, e se for do Butantan? Não tem problema, é boa do mesmo jeito, igual a outra. Está todo mundo vacinando. Amém? Vamos voltar para a palavra. Quero dizer para você, relembrando, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler? Efésios, capítulo 3, verso 14. Nada? Aí. Eu quero ler com você só ter a primeira vírgula. Por essa razão. Qual que é a motivação do apóstolo Paulo em dizer por essa razão? Aí nós temos que só que recapitular o que foi ministrado no domingo passado. Que razão? O propósito de Deus para a igreja. Primeiro, a predestinação que nós temos em Cristo. Deus escolheu um povo chamado Israel, em meio a tantos outros povos, para manifestar da sua vontade. Deus escolheu o povo. E, através agora desse povo, vai alcançar os gentios por meio da promessa feita a Abraão. Então, Abraão, pai da fé, que o nome dele era Abrão, passou a se chamar Abraão. Abraão significa pai de nações. Então, Deus já havia colocado em Abraão a promessa de alcançar todas as nações. Mas de Abraão surgiu uma nação, que é o povo de Israel. Tá? Então nós somos predestinados em Cristo. A outra razão é a redenção de Cristo, ou seja, quando Deus dá a Abraão, a Israel, Deus dá as leis. E essa lei gera um muro em volta de Israel. Existe uma barreira para as outras nações se fazer parte de Israel, a ter o mesmo Deus que Israel. E o que acontece? A redenção nossa em Cristo, o que Cristo fez foi derrubar esses muros. Cumprir toda essa lei, todo o impedimento que nós tínhamos de chegar a ser Israel de Deus, Cristo retirou, porque Ele cumpriu toda a lei. E com isso nós temos a herança agora em Cristo. O que é a herança? Todas as promessas destinadas ao povo de Israel, agora alcança os que vivem com Cristo. Aqueles que vierem a Cristo também vão ser agora, ter essas promessas na sua vida. E com isso, nós temos os recursos, as ferramentas necessárias. E onde é que estão essas ferramentas? É Cristo quem une o povo de Israel com o povo gentil. Então, o recurso Cristo já proveu. Ele morreu na cruz para que nós possamos ser unidos em um único corpo. E por essa razão, que é a nova vida que agora nós temos em Cristo, nosso espírito que ressuscitou. Antes, nós estávamos mortos, e mortos, nós estávamos vivendo uma vida longe de Deus e perto do pecado. Sendo controlados e dirigidos não por Deus, mas pela vontade da natureza caída e por aquilo que o diabo colocava como banquete diante dos nossos olhos naturais. Mas os nossos olhos espirituais foram abertos. Por quê? Nosso espírito ressuscitou com Cristo. E por último, nós temos a unidade em Cristo. Você agora faz parte de uma nova família multiétnica, que é criada em Cristo. Então você agora faz parte de uma família que não tem cor, que não tem gênero. É uma família multiétnica. Judeu, grego, brasileiro. Então Cristo gerou uma unidade.
E não uma uniformidade, não são iguais, mas é unidade que Cristo gerou. Então, quando Paulo fala, por essa razão, no versículo 14, pode colocar lá de novo, por favor. Quando Paulo fala por essa razão, continuando agora esse versículo, é por essa razão, por conta disso, que ele, ajoelho-me diante do Pai. Por conta de toda essa grandeza, de todo o propósito que Deus revelou para a igreja. Porque tudo isso Paulo está mostrando para Efésios, que o propósito que estava oculto, o mistério que estava oculto foi revelado. E por essa razão, ele se ajoelha. Não é um ajoelhar físico, tá? Não é um ajoelhar físico, mas é um ajoelhar de submissão. É um ajoelhar de entender a grandeza e a necessidade de, quando você encontra-se com essa grandeza, de você se ajoelhar e dar graças. Tal mistério revelado merece a nossa submissão espiritual e uma paixão intensa. Porque algo foi trazido até os nossos olhos que antes não havia sido revelado a ninguém no passado. Somente depois que Cristo morre na cruz, que esse mistério salta aos olhos. Porque até então estava oculto. E tem muitos hoje que não têm essa visão. Que esse mistério ainda está oculto a eles. Por quê? Não foi pregado, não foi anunciado as boas novas a eles. E Paulo, então, nessa carta, faz com que ele demonstre na sua paixão intensa pela igreja. Então nós percebemos que aquilo que estava oculto desde os tempos era a igreja, um só povo unido em Cristo, sendo o corpo de Cristo. E o versículo 15 diz assim: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Que nome que recebe? E quem é essa família no céu e na terra? De quem Deus é pai no céu e de quem Deus é pai aqui na terra? Primeiro, não existe uma paternidade universal. Deus não é pai de todo mundo. Deus não é pai de todo homem. Deus não é pai de toda a criação. Deus não é pai. Deus é criador. Deus é criador. O que a Bíblia nos ensina é que Deus criou todas as coisas. Paternidade é diferente. Então, o que o versículo 15 está dizendo, do qual toda a paternidade, tanto no céu como na terra, recebe o nome. Paternidade ao que recebe o nome. Que nome? O nome de Jesus. Deus é pai de Cristo. Deus é pai de um nome que está sobre todo nome. Deus é pai daquele que une aqueles que querem se aproximar de Deus como pai. Porque todo aquele que tem Cristo como seu Senhor, esse também é considerado filho de Deus. Então, para fazer parte da família de Cristo, da família de Deus, para ter a paternidade de Deus na sua vida, você precisa reconhecer Cristo. Sem você reconhecer Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, não tem como você ter essa paternidade. E a paternidade no céu, daqueles que já morreram fisicamente, mas estão vivos espiritualmente. E a paternidade que está na terra, daqueles que estão vivos fisicamente e espiritualmente em Cristo. Então Deus é pai desses. É dessa paternidade que a Bíblia fala. E no versículo 16 diz assim: que Ele vos conceda, que Ele vos conceda. É o imperativo, pedindo para Deus conceder, com a riqueza da sua glória, de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. O que é necessário então para a igreja, ou parte da igreja,
em fazer parte da igreja em sua plenitude? Porque aqui nós vemos que Cristo, ou que Paulo, está dizendo para nós vivermos interiormente seguros. Ele fala assim, ó, com a riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. Então, o que é necessário para você viver seguro? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não tem essa força. Sem o Espírito Santo, você não tem como se manter seguro e firme. Não tem. Mas por que Paulo cita então o Espírito Santo? Por conta disso, porque ele é o que fortalece os cristãos. Ele é que faz você ser inserido nessa nova família, que é a igreja. Até então você estava lá fora e hoje você está aqui dentro. Nós somos parte de um todo, de algo maior. Nós somos partes de algo maior, de uma igreja maior. Eu preciso que você entenda que a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de pessoas que já morreram, mas que estão vivas em Cristo. Elas estão no local chamado paraíso, aguardando Cristo voltar. Agora, Deus também é Pai de vivos. Mas que vivos? Daqueles que estão dentro do templo, ou melhor, não porque está dentro do templo, mas daqueles que estão em comunhão com a comunidade que escolheu para louvar a Deus. Ei. O que aconteceu? Agora veio o retorno, diminuiu o retorno. Não estava saindo retorno aqui, agora está. Isso, pode diminuir mais. Pronto. Onde que eu estava? Então, a igreja, a noiva, ela é perfeita. A Bíblia fala que a noiva, ela é sem mácula, sem ruga. Então, como que Jesus vai vir buscar uma noiva que tem mácula, que ela é impura? Ele não vai buscar uma noiva impura. Ele sabe todos quantos são dele. Por conta do quê? Do Espírito Santo. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo, composta de homens e mulheres que vivem nesse tempo, que vão vir a viver e que já viveram, são todos aqueles que o Espírito Santo selou. Então não quer dizer que a pessoa dentro da nave da igreja faz parte da igreja. Ela faz parte de uma denominação, mas não da igreja, não da noiva, não do corpo. Porque para fazer parte do corpo é necessário ter o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Porque o que nos fortalece na caminhada é o Espírito Santo. Até então, a pessoa que está dentro da igreja, nós oramos para que o Espírito Santo cele ela, convença ela do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela muitas das vezes compreende as coisas espirituais de forma distorcida. É aquela pessoa que para ela não tem problema o sexo antes do casamento. É aquela pessoa que para ela não tem problema a pessoa ser homossexual. E realmente não tem problema, o problema é da pessoa. E se para a pessoa não é problema, então beleza. Mas dentro da Bíblia, ela não tem como fazer parte do corpo de Cristo. Segundo a Bíblia, ela não tem como fazer parte da igreja. Não da igreja denominação, mas da igreja noiva. Da igreja que vai ser ataviada, vai ser arrebatada. E isso não sou eu que decido. É a Bíblia que diz.
Então nós precisamos entender que a igreja, ela é pura. Pastor, mas todos esses que têm o Espírito Santo são pecadores. Deus não olha o pecado mais desses. Por quê? Porque o sangue de Cristo justifica. Deus olha e vê o sangue. Deus não vê o pecado, Deus vê o sangue, vê o sacrifício. E o diabo já não tem como mais te acusar, porque tem um advogado do lado do Pai. Mas para isso, você precisa ser comprado por Ele. Você precisa ser comprado por Ele. O Espírito Santo precisa habitar em você. Você tem que ter essa paixão em buscar essa presença do Espírito Santo. Mas cada vez que você resiste aos princípios da Bíblia, você afasta o Espírito Santo. Cada vez que você prefere caminhar pelo seu próprio conhecimento e pela sua própria estrutura mental, daquilo que você já aprendeu. Nós aprendemos na escola da evolução, que o homem veio do macaco. Nós aprendemos isso. Acho que a maioria aqui passou por isso, eu passei por isso. E até pouco tempo atrás eu consegui ainda dar uma enrolada para explicar a evolução dentro da Bíblia. Hoje eu não consigo mais, minha fé não deixa. Minha fé não deixa. Eu creio tanto que Deus criou do jeito que a Bíblia diz, que não tem, a evolução não encaixa. Não encaixa. Ela não tem lugar. Só que tem tantos pastores distorcendo a Bíblia, queridos. Tantos homens levando as pessoas para o inferno, porque não pregam a palavra, mas pregam o que ele acha que é certo ou errado. A vivência dele. E com isso, Paulo então dá esse alerta, que os nossos olhos então têm que ser abertos. E ele revela o privilégio de ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então é um privilégio, porque é a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E ele que dá a certeza ao cristão de estar fazendo parte da família. É o Espírito Santo que dá a certeza para você, para mim, se você faz parte ou não dessa família. Sozinho ninguém é família. Você já viu uma família de um? Sozinho ninguém é família. É necessário fazer parte de um todo. É necessário a comunhão. É necessário a unidade. É necessário a cooperação do homem para isso. E o versículo 17 e 18 diz assim: também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor, para poderem compreender com todos os crentes. Não é sozinho, tá vendo? Não é para você compreender sozinho. É para vocês compreenderem com todos os crentes a grandeza, a largura, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. Então, Paulo aqui, primeiro ele pede a Deus para que Cristo habite em nós. Por quê? Porque ele é o cabeça do corpo. E fora do corpo não há Cristo. E fora do corpo não há salvação. Paulo diz o que se deve fazer para ter essa compreensão. O que é para ter? Exercício da fé. Que Cristo habite pela fé. Você tem que ter o Espírito Santo, tem que ter Cristo como Senhor, é pela sua fé. Nos vossos corações. E essa fé tem que estar o quê? Arraigada. Vamos lá. Uma árvore com raízes, ou uma âncora de um navio. Uma âncora de um navio te deixa preso a um lugar. Somente isso. Te deixa seguro em um lugar. Mas uma árvore com raízes, essas raízes, além de te deixar seguros,
vão te nutrir, vão te dar força, vão fazer com que você cresça, porque ela vai buscar esse sustento para a sua vida. Então é necessário que nós estejamos arraigados como raízes nessa fé. Eu não posso pensar na igreja como apenas um templo e um lugar aonde eu vou no domingo. Porque é bom para a minha família, porque é bom para os meus filhos, porque eu acostumei. Você precisa ter paixão pela igreja. É isso que Paulo está falando. Nós necessitamos de paixão. Você precisa ser uma árvore plantada ao ribeiro, onde você ouve da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Em outras traduções, a fé vem pelo ouvir da pregação. Porque a palavra você pode ler ela em voz alta e não gerar fé em você. Mas a pregação da palavra tem o poder de gerar fé em você. Tem esse poder de gerar fé. Por isso que nós temos que estar sempre próximos ao povo de Deus, juntos com o povo de Deus. É como a construção que está alicerçada sobre uma rocha plana. Uma rocha plana. Porque essa rocha plana, ela vai dar segurança. Você está firme, sabendo do lugar onde você está, daquilo que você está recebendo. E Paulo diz também que a igreja deve ter o quê? Esse conhecimento. Qual conhecimento que Paulo fala? Do amor de Cristo por ela. O amor que Cristo tem por todo esse povo. Querido, essas pessoas que estão aí fora e falam assim, eu não vou mais em igreja. Misericórdia da vida delas. Eu não me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei não sei com quem, com fulano, com o líder tal. Queridos, por pior que seja a decepção, você não pode olhar para o homem. É isso que Satanás quer. É isso que o inimigo das nossas almas querem. Porque não existe homem perfeito. Se você conviver muito tempo comigo, você vai achar as minhas imperfeições. Você vai começar a ver, às vezes, coisas que você não gosta. E que você acha que não é certo. Mas você, se você for olhar para isso, você não consegue permanecer na igreja. Você tem que fazer parte da igreja não por conta do pastor, da pastora ou de um fulano de tal. Você deve fazer parte da igreja porque é o mandamento de Deus. Porque isso é necessário para as nossas vidas, para o nosso espírito. Não é porque é bonito, mas é necessário. E tem que ter um esforço da nossa parte. E quando ele fala da grandeza, ele fala da largura, ele fala da imensidão. Põe de novo, por favor, versículo 18. Possam juntos com todos os santos, com todos os crentes, compreenderem a largura desse amor. A largura, o que é essa largura? Olha só, para não fugir, é o tamanho, a grandeza de você fazer parte de algo muito maior do que qualquer governo humano, de qualquer reino humano. É o privilégio de você fazer parte da glória do próprio Deus. Aquele que criou todas as coisas. Não tem honra maior do que essa. Que amor é esse que te dá isso? Sabe, quando você estava namorando, e aí a lua está lá, e o seu namorado fala assim, se eu pudesse eu te dava a lua. Né? Pegava um laço, pegava ela e trazia para você como presente. Cristo dá mais do que uma lua para nós, e Ele dá de verdade, dá a glória total. Ele dá o sol e dá tudo. Ele dá o universo e dá a vida dele. Tamanho amor. Não é um amor fingido. Cristo não tem um amor fingido. E além disso, compreender também o cumprimento. Ele alcançou agora, não só Israel, não só o judeu, mas todo aquele
que se colocar, que tiver Ele como Senhor e Salvador da vida da sua vida, Ele vai fazer parte dessa família. Ou seja, é tanto pessoas do passado, do presente e do futuro. É o cumprimento do alcance. Vidas no passado, no presente e no futuro. E a altura, ou a imensidão, é a abrangência que Cristo tem para todos os homens. E essa profundidade. O seu amor não depende do quão pecador você é ou deixa de ser. Não depende. O amor de Cristo por você não depende do tamanho do seu pecado. Porque Ele te ama de qualquer forma. Ele te ama de qualquer forma. Então não vai depender. Essa é a profundidade de Deus. Você pode ser o maior pecador da face da terra. Cristo te ama. É profundo. E para nós vamos até o versículo 21. Versículo 19, por favor. Olha só. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Queridos, é algo impressionante. Deus quer colocar em nós a plenitude da igreja. Quem aqui já foi em costureira? Levanta a mão, por favor. Quem já foi em costureira? Ninguém foi em costureira? Pelo amor de Deus, as mulheres daqui, ninguém vai em costureira. Nem a senhora, dona Divina. Nunca foi na costureira? Ah, não, vocês mexem com costura. Vocês têm. Quem aqui sabe o que é um dedal de costureira? Um dedal. É dedal, não é? É dedal que fala? É dedal, né? Ele serve para proteger o dedo da agulha, não é isso? Imagina você pegar esse dedal e jogar ele no mar. Imaginou? Pensou aí? Jogou o dedal no mar. O dedal vai se encher do mar? Esse dedal consegue se encher do mar? Não consegue. Mas esse dedal está cheio do mar. Correto? O dedal está cheio do mar. Você pode não conseguir se encher totalmente. Ou melhor, você pode não conseguir ser cheio de todo Deus. Mas você está cheio de Deus. Você vai estar cheio de Deus. Você pode não ter todo o conhecimento do que Deus é, mas você vai ter de Deus dentro de você. É isso que Paulo está falando. Capazes, talvez nós não conseguimos conhecer esse amor total de Cristo por nós, mas nós temos que estar cheio dele. E o versículo 20 diz assim, ó: demos louvores a Deus, o qual pela força que nos concede, tem poder para realizar muito mais daquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Demos-lhe glória por meio da igreja e de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Então, como a igreja pode viver a plenitude que Deus tem para ela? Porque o que Deus quer é que nós vivemos no máximo, no melhor, na plenitude, naquilo que é completo. Deus tem o completo. Ele não quer que você viva apenas parte. Ele quer que você viva o todo. E para isso, Ele deixou a igreja. Para isso nós precisamos o quê? Nos esforçarmos em conhecer o amor de Cristo. Em viver esse amor. E você só pode viver esse amor se doando. Se doando. Você sai daqui, a segunda-feira é como se fosse um rolo compressor passando em cima de você. A terça-feira, você começa a ficar um pouquinho melhor, mas ainda está cansado. A quarta-feira você está bem, mas já esqueceu do culto. Já esqueceu da palavra. Na quinta-feira, você nem sabe que tem Deus.
E por aí vai. E por aí vai. O que eu estou querendo dizer com isso? Como que você vive a sua semana apenas vindo a um culto de domingo? Como que você se alimenta durante a semana? E do que você tem se alimentado durante essa semana? Então, para viver essa plenitude, mesmo que não exista possibilidade de alcançar tamanho conhecimento, é preciso haver um esforço. Nós precisamos nos esforçar para permanecer unidos. Unidos. Nós temos poucas atividades na igreja. Nós somos uma igreja onde nós temos poucas atividades. Nós estamos aqui na quarta e no domingo. E quando tem ceia, a gente faz uma vigília. É muito pouco. É muito pouco. Nós não estamos vivendo a plenitude que Deus quer para a igreja. E é somente através de um estilo de vida piedoso. E a piedade nos leva à oração, à compaixão, que nós iremos alcançar essa plenitude. É Deus quem nos concede a força, amém? É Ele quem opera o realizar em nós, amém? E Ele faz isso além das nossas expectativas. A igreja, queridos, é a expressão máxima do amor de Cristo para com a humanidade. E eu quero rapidamente refletir com vocês 6 pontos. Como você tem visto a igreja hoje? Apenas um lugar de adoração, de culto? Um lugar onde eu posso buscar refrigério para minha alma? Porque a igreja não é o templo em si, mas a vida contida de cada irmão inserida neste templo. É a nossa unidade. Sai daqui e vai embora, todo mundo correndo. Que igreja é essa? Não tem unidade. Não tem unidade. Ninguém sabe da vida de ninguém. Não é que a gente tem que ficar sabendo da vida do outro, não. Nem é bom. Mas a gente tem que compartilhar da comunhão. Nós precisamos compartilhar, ter comunhão. Ponto 2. Diante dessa revelação, o que você tem feito ou pretende fazer? Do conhecimento, do mistério revelado através das Escrituras, que a igreja é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Porque, na verdade, Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. Mas em Cristo, o que Ele fez foi para poder construir a igreja. Porque Cristo morrer na cruz sem motivação nenhuma, não é expressão de amor nenhuma. Então Ele morreu para que a igreja nascesse. Para que o povo que estava separado do Israel pudesse se juntar ao Israel de Deus e fazer parte da mesma família. Foi por isso que Ele morreu. E por isso eu entendo que a expressão máxima do amor de Cristo é para que a igreja floresça. E como você tem feito, o que você pretende fazer com isso que você recebeu? Querido, nós precisamos nos submeter ao Evangelho, à palavra, aos princípios, às doutrinas, e sermos intensamente apaixonados em fazer a obra de Deus. Você precisa ansiar. Pastor, um dia eu quero abrir o culto. Pastor, eu quero louvar. Pastor, como é que eu faço? Pastor, eu quero trocar uma lâmpada, que tem um negócio ali bagunçado. Eu não gosto de ver a igreja desse jeito. Esse povo está sujo, pastor. Vamos mexer, vamos fazer aquilo. Querido, você tem que ser apaixonado pela obra. Nós estamos falando do forno, do templo, que são coisas, mas essas coisas traz para nós uma ambiência, algo agradável. Para a nossa unidade. Tem valor. Terceiro ponto. Através de quem você recebe paternidade de Deus na sua vida? Olha só. Através de quem você recebe
a paternidade de Deus na sua vida. Porque Paulo falou disso. Mas quem Deus tem usado para ser um pai espiritual na sua vida? Quem é o seu pai espiritual? Você respeita seu pai espiritual? Ou você é rebelde? Porque quando a gente fala de paternidade, só tem duas coisas. Ou você se submete, ou você não se submete. Pastor, se o outro estiver errado, pastor, você vai se submeter mesmo assim. E vai orar para que Deus possa clarear a visão do líder. Eu aprendi assim. E a Bíblia ensina assim. Olha só. Quem você tem ouvido? Porque talvez você não tenha um pai espiritual. Talvez você deva ter uns 10 pais espirituais. Você vem aqui na igreja, não pastor, o senhor que é meu pai espiritual, eu estou aqui na igreja, tal. Mas aí você vai lá no YouTube e vê o Hernandes Dias Lopes falando. Ah, aquele negócio que o pastor falou está errado, ó. É isso aqui que está certo, que o Hernandes Dias Lopes está dizendo. Então vai lá e conversa com o seu pastor. Ao invés de ficar com aquela confusão na cabeça, às vezes você está entendendo errado. Ou às vezes você vê lá o Tiago Brunet falando um negócio. Ou você vê a Fernanda Brum. Ou você vê o pastor XY falando. E todos eles estão querendo ser pais espirituais, porque são pastores. Pastores são líderes espirituais. Eu não estou dizendo que você não possa ouvir outras pessoas, não é isso. Eu estou dizendo que você deve tomar cuidado quem você ouve. Com quem você ouve. E como, o porquê você ouve. Queridos, se você necessita de tanto alimento, você tem muita paixão. E essa paixão, então, nós temos que colocar ela para rodar, para fazer funcionar. Aí nós temos que criar estratégias para alcançar outras pessoas. Agora, não seja essa ovelha coxa de retalho da vovó. Ovelha coxa de retalho. Todo mundo sabe o que é a coxa de retalho da vovó, né? Pega um pedaço de um pano, aí junta com outro pedaço de pano, aí um é vermelho, outro é amarelo, aí junta mais um pedacinho azul e vai costurando, fazendo uma coxa. Uma coxa de retalho, que não sabe o que é, que pano que é. Você vai crescendo um crente distorcido. Nesse ano nós resolvemos fazer pregações expositivas e de livros, como série. Para quê? Para que você possa compreender o todo. Colossenses foi o primeiro, que aponta para Efésios, que já está sendo o segundo que nós estamos ministrando. Para que você cresça espiritualmente. É para você amadurecer, para você ter entendimento da palavra e para você não ser levado por qualquer vento de doutrina humana aí fora. Quarto ponto, você percebeu a honra de fazer parte do corpo de Cristo? A honra que é fazer parte do corpo de Cristo? Como membro do corpo de Cristo, você precisa ter uma função no corpo, porque é uma honra. O coração bombando dentro do meu peito, ele tem que estar honrado, está dentro do meu peito, então ele estaria no peito de quem? Pensou? Você, seu coração no peito de Jesus, que honra o Criador. Você ser uma célulazinha, ou a unha do dedinho do pé, aquele dedinho que você bate ele na quina da cama e dói, ou na ponta da cadeira. Você ser aquela unha, que privilégio seria. Então imaginar, e o que eu tenho feito dentro do corpo? Você precisa estar dentro do corpo, porque você é um membro vivo, e tudo aquilo que é vivo, movimenta. Você pode ter certeza disso. Se está parado é porque morreu. Se você parou com as atividades espirituais, você está morto. Está morto.
Você morreu espiritualmente já. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você está morto. Se você vem obrigado para a igreja, vem porque aprendeu a vir, nem sabe mais se gosta ou se não gosta, está morto. Precisa nascer, renascer. E o corpo, o nosso corpo é renovado a cada segundo. E o corpo de Cristo também é. Ele nos fortalece. E o quinto ponto, é necessário que você compreenda a igreja na sua plenitude. Porque a igreja na sua plenitude é a parte grandiosa da obra de Deus, em todas as suas dimensões. Alcançar os perdidos, curar os enfermos, fazer discípulos. Nós estamos nessa plenitude, como igreja, estamos muito aquém. Estamos muito aquém. E por último, como viver essa plenitude então? Você primeiro precisa pertencer a uma igreja local, a uma comunidade. Você já faz parte. Você precisa esforçar para permanecer. Ah, pastor, hoje eu não dou conta de vir no culto, não. Ah, amanhã tem isso, depois tem aquilo, tem aquilo outro. Tem que haver o esforço. Porque Satanás vai querer fazer com que nós esfriamos. Você tem que lutar contra o sistema. Vai aparecer pessoas na sua casa, na hora de você vir para o culto. Satanás vai mandar lá. Pastor, como é que pode? E às vezes gente que você gosta, que você ama, gente boa, aparece. Vai dar ideia para você fazer festa logo no dia do culto. Você não vir. Olha o preço que depois a pessoa tem que pagar. Porque você está deixando de ser igreja. Você tem tudo que é necessário, querido. Você tem tudo que é necessário para viver essa plenitude de Deus. Porque quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas. Todas as outras coisas nos são acrescentadas. E eu quero concluir. Uma frase para vocês. Ou melhor, deixa eu ver se tem ponto. Não, é uma frase só. Vamos embora nela. O lugar onde os pecadores que um dia descobriram a sua natureza caída, resolveram pela fé em Cristo mudar de natureza para a obra do Espírito Santo. Sendo eles agora a expressão máxima do amor de Cristo, reunidos com um propósito de louvor, de glorificar e de alcançar outros para a sua família. Um dia você era um mendigo. Um dia você era um mendigo, com fome, não sabia o que fazer da vida, não tinha o pão daquele dia, o estômago corroía, aquele negócio do estômago está querendo o intestino grosso comendo fino, você estava passando aquilo. E aí, chega alguém com um pão, e você vê que esse alguém para com um caminhão, abre o baú e te dá o pão. Você viu, e aquela pessoa fala para você assim: da onde veio esse? Tem mais, para quantos quiserem. E você, sabendo o que é a dor da fome, tendo o colega do lado, passando pela mesma necessidade sua, não vai lá falar para ele que o pão chegou? Não vai lá pegar, ou me dá para o meu amigo também? E não vai mudar de vida? É isso, porque quando a oportunidade aparece da mudança real de vida, nós precisamos abraçar com ela e nos esforçarmos para não viver aquela vida mais de mendigos, porque agora tem pão. Agora tem pão. É isso que nós precisamos entender, que nós não precisamos mais mendigar migalhas para Deus, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Você tem que abrir mão agora da escravidão.
da vida de pecado com Satanás. Ele faz pessoas mendigas. Mas Deus não. Deus sabe faz o quê? Quando um filho volta, Deus manda chamar os seus serviçais, trazer uma chinela para colocar no pé do filho, trazer um anel para colocar no dedo, manda matar um cordeiro para fazer uma festa. E dá para ele um lugar de honra, porque é filho. Nós precisamos assumir a nossa posição de filhos de Deus, de igreja do Senhor. Amém? Eu quero chamar os irmãos para nós orarmos. Porque viver a plenitude da igreja não é fácil. Não é algo que muitos desejam. Mas por que não desejam? Porque ainda não compreenderam a largura, a profundidade, a imensidão, a grandeza do amor de Cristo. O preço que foi pago, o motivo pelo qual Ele morreu, para que nós sejamos unidos como uma família. Você gosta da sua família? Imagina a família de Deus. Você acha que Deus, como Pai, quer ver os irmãos separados ou juntos? Brigando ou se divertindo? Cada um comendo no seu canto ou todo mundo comendo em volta da mesa? Deus tem um propósito. O propósito de Deus é a construção de uma família aqui na terra. E você está sendo parte dessa família. É uma honra para nós pertencermos a essa família de Deus. Amém? Vamos adorar ao Senhor mais uma vez?